Falar da literatura como caminho de formação humana, para mim é sempre uma satisfação, até porque talvez seja esse, né, inclusive de todos os assuntos que eu vou abordar nesse curso, que eu pretendo abordar, aquele que mais me agrada, né, aquele que mais diz respeito a mim, a minha pessoa. Muito daquilo que eu vou falar aqui na aula de hoje é coisa que eu mesmo vivi na prática. É claro que nessa sociedade em que a gente vive, nesse tipo de sociedade, falar de literatura, falar dela como via de formação pessoal, transformação pessoal, acaba muitas vezes parecendo uma coisa quase que fora da realidade. Porque tudo atualmente, né, todos os conceitos que regem a vida das pessoas, tudo tem um caráter demasiadamente materialista, consumista. E falar de literatura numa circunstância assim, falar da formação literária nesse tipo de situação, às vezes soa para muitas pessoas como algo ridículo. Né? Porque na cabeça das pessoas, estar bem formado é ter um diploma, é ter uma conta bancária recheada, estar garantido na vida, né? Ter um emprego maravilhoso, ter uma casa na praia, enfim. E essas coisas são coisas que a literatura provavelmente não vai te fornecer. Por isso eu acredito que a proposta inicial desse curso, que eu venho desenvolvendo nessas 3 primeiras aulas, que é fornecer um caminho de construção existencial, construção de personalidade pelas vias do autoconhecimento, da filosofia, das religiões, da literatura. Essa proposta eu acredito que seria de fato compreendida por poucas pessoas. Né? Sempre haverá aquele ou aquela que considerará isso algo necessário. E há também a maioria que, infelizmente, provavelmente considera isso desnecessário. Para esses que consideram desnecessário, o necessário é ter, como eu falei, dinheiro suficiente, né? Não para as exigências básicas da vida, mas para aquilo que é supérfluo, para além das exigências básicas, também para o supérfluo. Não é? O supérfluo, eu até escrevi esses dias no Facebook, é a verdadeira paixão das pessoas atualmente. Não é? Cultura não é uma coisa supérflua. A maneira como as pessoas descartam a cultura atualmente mostra o quanto elas próprias descartam aquilo que é essencial em detrimento do que é passageiro. Para mim, a literatura sempre foi essencial. Né? E eu sempre coloquei antes e acima dos bens supérfluos. Mas esse tipo de atitude, como eu falei, soa nos tempos atuais como quase como uma heresia, como uma blasfêmia. Né? Como eu afirmei nas aulas anteriores, o caminho de vida intelectual, ou o caminho intelectual é de sacrifícios. Né? E as pessoas, na maioria das vezes, não querem fazer sacrifícios. Optar por um tipo de formação literária hoje é algo que se contrapõe ao que manda a sociedade. Por isso a gente fica com aquela sensação de estar numa espécie de ilha meio que abandonado. Né? Está vivendo quase como numa situação de estar à margem da sociedade. Né? Uma sociedade que é tão fútil e que despreza, em muitos sentidos, o conhecimento, nos causa esse tipo de sensação. Antes de eu ter me dedicado a estudar filosofia, religiões comparadas, teologia propriamente dita, às vezes, né, e outras áreas do conhecimento, como sociologia, história, etc., eu me senti atraído mesmo foi pela literatura. Não é? Então, no meu caso, a literatura, quer dizer, foi o portal, a porta de entrada para outras áreas do conhecimento. Eu só cheguei a compreender a filosofia, por exemplo, porque eu me dediquei a ler muitos livros, muitos romances de ficção, livros de ficção, além de algumas obras de teatro e poesia. Né? Isso para mim foi algo de grande importância. Né? Como eu mencionei, o teor da aula de hoje é mesmo baseado na minha própria experiência.
em a busca do conhecimento. Essa busca não vai fazer de você uma pessoa mais rica financeiramente, isso eu já disse, né? Não vai te tornar necessariamente mais famoso, não vai te dar esses bens supérfluos. Mas eu acredito que vai ser uma instrução muito segura, uma via de formação segura para a construção da existência, da personalidade, do caráter, etc. Dito isto, colocando as coisas dessa maneira, eu pretendo mostrar a literatura não apenas nos seus princípios históricos, vou falar um pouco disso, mas também no seu modo de praticidade, ou seja, como ela se torna útil para a nossa construção, a construção daquilo que nós estamos empreendendo, né? E na verdade, de muitas maneiras ela se mostra útil, e aqui eu vou repetir aquilo que eu já falei nas aulas anteriores. Eu não consigo esgotar o assunto em 1h30. Então eu vou abordar certos aspectos da formação literária na aula de hoje. Em outras aulas eu vou voltar a esse tema, provavelmente analisando obras específicas, né? No meu caso, o gosto da leitura surgiu quase simultaneamente ao prazer da escrita. As coisas aconteceram ao mesmo tempo. Eu me lembro que, conforme eu ia lendo os primeiros livros, né, naturalmente eu entrava em contato com o maior número de palavras, ou seja, eu ampliava o meu vocabulário. Um dos artifícios que eu usava para memorizar bem essas novas palavras, esses novos termos, era anotar tudo num pedaço de papel, né, e aos poucos ou no caderninho, e aos poucos ir introduzindo isso nos textos que eu mesmo escrevia. Textos que, na época, não passavam de simples, meros exercícios de literatura, não eram textos definitivos. Esse contato primordial com a linguagem, com um vocabulário mais amplo, fornece ao leitor, a pessoa que está se dedicando à leitura, fornece um cabedal de instrumentos linguísticos maior, né, e mais apto a descrever a realidade, a compreender e a descrever a realidade. Na medida em que você adquire um maior conhecimento, na medida em que você entra em contato com novos vocábulos, você se torna capaz de compreender melhor a realidade. Porque vejam só, sempre que a gente percebe algo, essa percepção precisa necessariamente passar por uma espécie de depuração mental, ou consideração mental, ou seja, você vai ter que mentalizar aquilo que você viu, aquilo que você percebeu através dos seus sentidos. E quando a gente consegue denominar as coisas com mais precisão, mais precisa também é a compreensão, a nossa compreensão dessa mesma coisa, daquilo que foi percebido. Já deve ter acontecido com vocês, comigo já aconteceu muitas vezes, né, de eu ter uma determinada reflexão, de eu fazer uma determinada reflexão ou meditação a respeito de um assunto, que quando exposta verbalmente, seja de forma escrita ou oral, acaba se tornando mais evidente, mais clara. Portanto, ter uma experiência maior de linguagem possibilita uma capacidade intelectual maior, uma capacidade de percepção maior, e quando você expõe aquilo que você percebeu mais claramente, a sua exposição também é mais perfeita, não é? Quando você lê mais livros, isso te torna não somente uma pessoa com maior cultura literária, isso faz de você, na realidade, uma pessoa com maior capacidade intelectiva. Você entende melhor e também, com maior capacidade descritiva, você expõe melhor aquilo que você compreendeu. Por isso a linguagem é uma coisa assim, imprescindível para o desenvolvimento filosófico e também para o desenvolvimento de ordem espiritual. Você observe que mesmo no âmbito da religião, né, a manifestação de Deus ao mundo é chamada de verbo, né, verbo divino. Sem esse verbo divino, nada a gente conheceria de Deus. Cristo, que é o verbo, ele mesmo diz, só o Filho conhece o Pai. E é o Filho que dá a conhecer o Pai ao mundo. Ou seja, o verbo é aquele que transmite o conhecimento do Pai
para toda a humanidade. Aqui a gente está falando, estou falando desse tema num nível mais alto possível. Mas dentro de um contexto puramente humano, aquele que tem maiores possibilidades verbais, linguísticas, é aquele que vai se fazer compreender numa maior extensão, ou seja, numa maior extensão e profundidade. Ele próprio vai se revelar mais aos outros. Deus se revela através do verbo, e a gente também precisa da linguagem para expressar aquilo que nós somos. Por isso, como eu falei, introduzir-se no caminho do conhecimento pela via da literatura é adquirir logo de cara um instrumento básico, que é justamente essa possibilidade ampla de expressão. E a literatura, principalmente a alta literatura, oferece para a gente não apenas o vocabulário, mas também a clareza na exposição, ou na forma de exposição. Quando as pessoas criticam a baixa literatura, ou a literatura de má qualidade, elas fazem isto. Os verdadeiros especialistas fazem isto. Eu mesmo, às vezes, aqui e acolá, no Twitter ou no Facebook, reclamo da baixa qualidade literária. As pessoas fazem isso porque ter uma arte literária de qualidade excepcional significa manter dentro da sociedade uma alta qualidade linguística e uma expressão mais clara tanto dos sentimentos quanto dos pensamentos. Sempre que a literatura de uma sociedade decai, a sociedade decai juntamente com ela. Porque as pessoas perdem o manejo desse instrumento, o instrumento linguístico, e não conseguem mais descrever nem mesmo aquilo que existe dentro, não conseguem descrever aquilo que tem dentro de si mesmo, nem a realidade exterior. E, consequentemente, não conseguem expor verbalmente, não conseguem entender e não conseguem expor verbalmente o que está acontecendo. Quando as ideologias tomam conta do debate público e trocam a linguagem verdadeira por mera repetição de slogans partidários, isso fatalmente conduz a sociedade a um estado de alucinação e loucura. Se a mentira toma o lugar da verdade, aquilo que as pessoas falam e escrevem é simplesmente uma repetição dessas mentiras que são colocadas no ambiente público. Muitos estudiosos trataram desse assunto, referindo-se no que diz respeito ao século XX, as máquinas de propaganda, tanto do nazismo quanto do comunismo. Georg Steiner, no livro Linguagem e Silêncio, faz uma reflexão interessante, profunda sobre o tema. Eu me lembro, por exemplo, também, se não me engano, no ABC da Literatura, o poeta e crítico Ezra Pound fala também a respeito dessa mudança de linguagem e as consequências dessa linguagem falsa que é colocada no ambiente público. No livro Linguagem e Silêncio, do Steiner, o autor, eu vou citar aqui um pequeno trecho, dois trechos, na verdade, para ilustrar isso que eu estou falando. Para ilustrar não, mas é para mostrar a fonte intelectual disso que eu estou falando, o quanto ela é verdadeira e o quanto ela já foi exposta por outros autores, melhor até do que este que vos fala. Isso aqui é uma passagem desse livro do Steiner, Linguagem e Silêncio. A linguagem é uma estrutura de fantástica complexidade e vulnerabilidade. Ela provavelmente define a humanidade do homem. Onde quer que seja danificada, não é fácil restaurá-la. E mais à frente ele continua falando sobre esse mesmo assunto. Em nossa época, a linguagem da política foi contaminada pela obscuridade e pela loucura. Nenhuma mentira é grosseira demais para ser expressa com energia. Nenhuma crueldade é abjeta demais para encontrar justificação na verbiagem do historicismo. A menos que, eu não sei se essa palavra existe, verbiagem, ou se eu que copiei errado, enfim. Mas ele deve estar falando para encontrar justificação na expressão verbal do historicismo, algo assim. A menos que possamos restituir às palavras, nos jornais, nas leis e nos atos políticos, alguma medida de clareza e de rigor de sentido,
nossa vida irá se aproximar ainda mais do caos e entraremos então em uma nova era de trevas. Esses aqui são os dois trechos que eu extraí dessa obra, Linguagem e Silêncio. Vale a pena ler. Se tiverem a oportunidade de comprar o livro, pegar em alguma biblioteca, principalmente para quem quem é da área da pedagogia, ou quem está tensionando se tornar crítico literário ou escritor, ou para qualquer pessoa dedicada ao estudo filosófico. Acho que vale a pena conhecer esse trabalho, né? É verdade que nesse estudo específico, Steiner entende que a educação literária não protege totalmente a sociedade do estado de loucura, mas acaba sendo ao menos parcialmente uma proteção. Sem ela, a sociedade cairia infalivelmente no caos. Com ela, ainda existe um risco de caos, como aconteceu, por exemplo, no nazismo. Ele fala, né, muitos nazistas liam Goethe e em outros autores clássicos. Depois de mandar centenas de pessoas para a câmara de gás, o cara sentava na sua sala, abria um livro de Goethe e colocava Mozart para ouvir. Mas isso acontece porque a linguagem, ou a formação literária, sozinhas, não pode impedir o estágio de loucura. É uma proteção necessária, uma proteção importante, só que é necessário que tenha mais coisas. Sem ela, fatalmente vai cair no estágio de loucura, de caos. Com ela, já é uma grande proteção, mas ainda vai precisar de mais coisas. Além desse aspecto linguístico, a literatura também oferece a possibilidade de serem realizadas construções ficcionais que apresentam os principais dilemas do homem. Isso também é uma forma de comunicação. Porque se cada um de nós, individualmente, é claro, não pode vivenciar todas as experiências humanas, todas as possíveis, não é? Toda a possibilidade, a gente não pode abranger toda a possibilidade das experiências humanas, todos os dilemas humanos. A gente pode, ao menos, vivenciar certa parte dessas situações. E quando a gente se vê colocado no centro de um dilema, ou quando vivencia esse dilema, há sempre uma sensação esquisita, né, de que nós somos vítimas peculiares. Ou seja, parece que aquela circunstância que está dentro dessas experiências limitadas que nos cabem, parece que essa circunstância está recaindo, não é, sobre nós com uma intensidade que, ao menos parece, jamais recaiu sobre os outros. A gente se sente um tanto quanto solitário, né, em alguns momentos ao passar por esse tipo de vivência. Mas dificilmente nós encontraremos algum tipo de experiência humana, seja ela qual for, dificilmente a gente vai encontrar uma que não tenha sido retratada na literatura, né? E na medida em que nós adquirimos conhecimento, principalmente da literatura de alta qualidade, né, da alta literatura, a gente começa a se identificar com determinados personagens. Ler num romance, ou num conto, ou numa poesia, ou numa peça de teatro, ler nesse tipo de texto, em um desses tipos de texto, uma determinada situação, e se reconhecer nela, causa em nós uma profunda sensação de consolo. Né? Aquela sensação de que, de repente, eu já não estou mais sozinho. Alguém me compreende. Alguém viveu isso antes de mim. Alguém expressou isso. Então eu não sou mais uma espécie de alienígena, eu não estou tão ilhado assim, né? Alguém me compreende? Como eu falei. Pode ser que aquele autor pode ser um autor que viveu, sei lá, 3 séculos atrás, 8 séculos atrás, 20 séculos, não importa. Eu encontrei um tipo humano dentro do ambiente literário que criou um personagem com o qual eu me identifico. E eu sei que esse modo de ser que eu vivo, essa experiência que eu tive, ela é factual porque
Existe uma correlação com a experiência, por exemplo, de Hamlet, com a experiência de Don Quixote, com a experiência de Ulisses, enfim. Há quem tenha se angustiado como eu, há quem tenha se perdido como eu, e há quem tenha esperanças como eu tenho, como eu tive. E acontece muitas vezes, inclusive, de a gente se identificar até mais com os personagens da literatura do que com as pessoas com as quais a gente convive. Não sei se isso é exatamente uma boa coisa, mas o fato é que é assim. Às vezes a gente encontra mais afinidade com um desses personagens que eu citei do que com as pessoas com as quais a gente mora. Vejam que interessante. Eu comecei a aula de hoje falando que o caráter linguístico da literatura nos ajuda a compreender melhor a realidade que nos atinge diariamente, não é? E a expressar os nossos pensamentos, aquilo que nós sentimos e pensamos. E agora eu estou aqui falando que a literatura serve para que a gente se identifique, né? Serve também para isso, além de outras coisas. Como é complicado, né, esse caminho do conhecimento de si mesmo, né, da construção da própria personalidade, e como os estudos em alto nível, no fundo, acabam girando quase sempre ao redor dessa questão. Né. O ser humano escreve obras para se expressar, né, para mostrar ao mundo aquilo que ele é, né, mostrar aos outros aquilo que ele carrega consigo, quem ele é de fato, o que ele pensa. E as pessoas que leem essas mesmas obras, leem, de certo modo, para que haja um encontro dentro desse âmbito da leitura. Né? A leitura muitas vezes é um diálogo, é um encontro entre dois seres humanos. Por isso que o meu primeiro livro, o meu primeiro romance, O Evangelho dos Loucos, inclusive é uma obra de caráter muito sui generis, eu devo admitir, mas é por isso que nela eu empreendo um diálogo entre mim e o escritor alemão Hermann Hesse, seguindo essa linha de pensamento que eu estou colocando aqui. Né? Eu coloco o Hesse como um personagem da história, né? E o meu protagonista é um homem em busca de si mesmo. Né? E o Hermann Hesse, isso fica muito claro nas obras dele, sempre foi também um homem em busca de si mesmo. O cenário do romance tem caráter literário. Né? O tema, no fundo, é a literatura e o lugar do escritor na sociedade. E o protagonista da história, de certa maneira, entende a si mesmo nas obras do Hesse. Assim como eu também entendi muito do que eu sou dentro daquelas obras. Principalmente o que inspirou esse livro, que é O Lobo das Estepes. Né? A literatura proporciona um encontro entre duas almas, né? Um encontro entre almas. E esse encontro se realiza melhor na medida em que essas almas são mais ou menos, são mais afins. Né? Conforme há mais afinidade entre autor e leitor, o encontro se realiza de uma maneira mais perfeita. Né? Não é por acaso que a gente tem autores prediletos. Isso tem um motivo. A gente tem autores prediletos porque, de certa maneira, a gente se identifica mais com as obras desses autores. Há mais afinidades entre o leitor e o autor. Se a gente perde a oportunidade de ter uma boa formação literária, tudo isso que eu falei é aquilo que a gente perde. Né? Essa maior capacidade de compreender a realidade, de expressar a realidade, e essa chance única, né, estupenda de se comunicar com a alma de uma outra pessoa com quem você jamais conviveu fisicamente, e provavelmente jamais há de conviver, né? Mesmo os autores contemporâneos que ainda estão vivos. É bem possível que você, mesmo que aprecie a obra deles e sinta essa afinidade, é bem possível que você nunca tenha a oportunidade de estar com eles presencialmente, né, em presença deles. E quantos dilemas humanos não foram resolvidos depois de uma boa leitura? Muitos.
Muitos foram resolvidos. Muitas almas se sentiram sinceramente consoladas depois de uma boa leitura. O drama do personagem principal, do Lobo das Estepes, me toca de uma maneira muito particular. Tem muita gente que... Aí eu já vou para um outro lado. Tem muita gente que torce o nariz, a boca, a língua, o rabo para os romances do Paulo Coelho, né? E às vezes isso até tem certa razão, tem fundamento, porque nem todos os livros dele têm qualidades, né? Mas quando eu era menino, o principal livro de Paulo Coelho, o mais conhecido, O Alquimista, foi um livro que mexeu muito comigo, né? Também eu, na época, tinha vontade de seguir um sonho como protagonista da história, né? De ir atrás de um sonho. Por mais que seja contestado, né? Essa é uma história universal. Ele pode ter criado uma obra de realização simples, mas ela não é mentirosa. Ela é absolutamente sincera, né? As pessoas às vezes são como aquele personagem da obra. E eu era assim. Né? E em parte ainda sou. Né? Cada leitor tem lá os seus personagens que mais o caracterizam. Né? E ter esses personagens é uma coisa importante. Né? Ainda que você escolha, ou seja escolhido por um maluco, como, por exemplo, o Don Quixote. Né? Porque o Quixote tinha mesmo muito de lunático, mas ele também tinha muito de honrado. Né? Veja que maravilha, o Don Quixote como um arquétipo. Né? Um arquétipo é um modelo universal. Dentro da loucura desse personagem, do Cervantes, existe uma profunda sinceridade. Don Quixote era aquele que, de tanto ler livros de cavalaria, achou que ele próprio era um cavaleiro. Né? Aí arranjou um cavalo magricela, arranjou um ajudante muito do incompetente, né? Forjou algumas armas de maneira precária e saiu aí pelo mundo fazendo suas aventuras. Né? E acabou mesmo tendo aventuras. Né? Muitas delas, a maioria, paródias. Né? Eram aventuras que na verdade eram paródias de aventuras. Né? Quase sempre ele se dava mal. Mas no meio dessas aventuras todas, né, o Quixote acaba se encontrando com pessoas que são de fato verdadeiros cavaleiros, verdadeiros nobres, né, verdadeiras damas. E a gente percebe que muitas vezes no contato entre ele e essas pessoas, ao contrário desses supostos verdadeiros, né, o Don Quixote é quem vive de fato com maior intensidade o ideal da cavalaria. Né. E os nobres, as outras pessoas, nem isso. Nem isso elas vivem. Em determinadas páginas a gente fica com a impressão de que o homem criado por Cervantes é mais nobre do que os nobres. Né? Por dentro. Sem deixar de ser louco. As duas coisas convivem. E quantas vezes em nós as duas coisas convivem? Ou mais de duas. E quantas vezes a gente conheceu pessoas que eram tidas por outros e por outras como gente de menor importância, gente de menor expressão, né? Quase imperceptível, quase invisível dentro da paisagem. E a gente descobre, um contato mais pessoal, descobre que aquele aparente pequenino, né, no fundo é uma grande pessoa, mas não se notava. Ou era tido como o contrário da grande pessoa. E aí a gente vai lembrar do Quixote, né, Don Quixote. E a gente vai entender e respeitar melhor esses supostos malucos, porque a gente conhece, porque a gente leu Don Quixote de la Mancha. O sujeito tentou fazer uma coisa impossível e se esborrachou todo, se quebrou. Quase automaticamente a gente consegue sentir, além da compaixão, um certo carinho. Né? É um coitado. A gente lembra Don Quixote enfrentando os moinhos de vento, supondo que eram gigantes. Né? É comovente, né? Assim como outras passagens da história de Don Quixote e outras passagens da vida dessas pessoas, passagens da vida dessas pessoas que a gente encontra durante a nossa existência. Né? Tenho certeza de que Deus tem muitos
muitos espaços no céu para esses quixotes da realidade. Né? Embora todos os seres humanos tenham muito de semelhantes, né, entre si, eles também, nós também, nós também temos muito de único, né, de diferente. Né? Há diferentes tipos de personagens porque há diferentes pessoas. Né? Diferentes tipos de pessoas. E aí é natural que a gente se sinta intimamente constrangido, colocado numa situação de estranhamento quando a gente se defronta com essa multiplicidade de caráteres humanos. Com algumas pessoas a gente se dá de uma maneira mais simples, com outras pessoas a gente quase naturalmente tem dificuldade de convivência. Dificuldade de ordens diversas, né? Religiosa, social, sexual, ideológica, cultural, enfim. Nós temos uma experiência mais ou menos ampla, né, de conhecer aquilo que nós somos por dentro, por fora, né, da realidade. Mas num contexto de uma única vida, né, de uma única existência, a experiência de ser uma pessoa singular naturalmente nos impossibilita de ter todas as experiências possíveis. Sendo católico, eu nunca vou viver profundamente a experiência de ser muçulmano ou de ser budista. Né? Eu posso entender alguma coisa, posso até praticar durante algum tempo essa ou aquela técnica de meditação como uma experiência, mas isso não me torna apto a dizer que eu conheço como é ser em profundidade um budista, um muçulmano ou uma pessoa de qualquer outra religião. Por exemplo, no meu gosto particular, desde sempre eu gosto de mulheres, eu sou um heterossexual e sei o que é sentir essa experiência de estar com uma mulher. Mas eu não sei o que é sentir a experiência de ser mulher e gostar do sexo oposto. Ou da pessoa que se sente atraída por indivíduos do mesmo sexo. Isso eu não sei, nunca vou saber. E porque eu não sei, também não posso dizer que compreendo essas experiências em profundidade. Eu posso fazer uma ideia, posso meditar sobre o assunto, mas eu não posso vivenciar tudo. Porque eu não tenho essa compreensão plena e pessoal. E porque eu não tenho, corre-se o risco, né, de haver um julgamento injusto da minha parte. Porque o julgamento injusto nasce da ignorância. Né? E a gente julga principalmente quando não conhece em profundidade o outro. Só Deus nos conhece plenamente, né? Até mais do que nós mesmos. Né? Por isso só Ele pode julgar. Até mesmo a nós não temos o direito de julgar. Eu não tenho o direito de me julgar. Só Deus é que tem. Mas a literatura, quando é uma boa literatura, ela nos oferece a visão muitas vezes íntima, né, das mais diversas experiências humanas. A gente entende, perdoa, aceita personagens como o louco Don Quixote, né, porque o Cervantes foi muito feliz ao retratar esse tipo de personagem, né, esse tipo de ser humano. Os escritores têm uma espécie de olhar e de inteligência muito, muito capacitados, né, para a visão das coisas íntimas. Né. Quando a gente lê as obras do Jean Genet, ou quando lê as obras do escritor japonês Yukio Mishima, por exemplo, Confissões de uma Máscara, a gente entende melhor o que é a dificuldade da alma de um homossexual como ele era. Como eu falei, nunca vou ter uma experiência de homossexualismo, ou como a dele especificamente, que era mais um bissexualismo misturado com sadomasoquismo. Né? Nunca vou ter essa experiência, mas eu tenho a possibilidade de conhecer a alma dessa pessoa por dentro, ler os seus escritos. E lendo os seus escritos é que eu as conheço por dentro. É que eu a conheço por dentro. Dificilmente eu vou conhecer de modo pessoal o universo em que ele vivia, mas ele descreveu esse universo de uma maneira muito concreta, pessoal,
em livros como Cores Proibidas, ou Jean Genet, no livro Nossa Senhora das Flores, ou em outras obras, de modo que o leitor tem a possibilidade de entrar em contato com uma narrativa feita por uma testemunha ocular dos fatos. Você conhece as coisas por dentro. E mesmo que você não aceite a postura, o comportamento de um ponto de vista ético, religioso ou moral, você ao menos passa a compreender um pouco da alma daquelas pessoas. Um pouco mais do sentimento que elas tinham, da maneira como elas enxergavam ou enxergam a realidade. A literatura abre essa porta em direção aos outros. Até mesmo em direção à intimidade dos outros. Você nunca vai entender na pele o que é, por exemplo, ser um judeu, como o judeu se sente, ou ele tem se sentido em relação à sua própria comunidade, a situação de ser judeu no mundo. A não ser que seja judeu e que leia as obras escritas pelos escritores judeus. Eles são muitos, e costumam ser de muito boa qualidade. Existe também uma literatura escrita por católicos, escritores católicos, como Georges Bernanos, Flannery O'Connor, que era uma escritora, uma contista norte-americana, mas também é uma maneira de você ver o mundo segundo o ponto de vista católico, caso você não seja católico. Embora hoje em dia a literatura católica não seja exatamente vicejante, mas ela já teve grandes nomes. Sem a literatura, a gente se fecha no universo das nossas próprias experiências. E a gente vê do outro apenas o quê? Apenas a superfície. Porque a gente não pode viver o outro. Mas na literatura a gente vivencia, na leitura dos grandes livros, a gente vivencia um pouco do outro. Talvez você nunca vá a uma expedição no coração da África, mas pode ler o relato de quem fez isto. Ou pode não ter a oportunidade de frequentar um círculo literário interessante, mas pode ler Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway, saber mais ou menos como é que foi a convivência entre ele, o Ezra Pound, Gertrude Stein, o Fitzgerald. Sobre isso, o Woody Allen fez um ótimo filme, Meia-Noite em Paris. Portanto, abrir mão da formação literária é abrir mão de uma vasta gama de experiências. É abrir mão, no fundo, do conhecimento, é ficar limitado. Claro, o mundo está repleto de gente que não se importa com essa limitação. Gente que, diante de uma exposição como essa, se questionaria, mas por que eu tenho que conhecer tantas coisas? Quanto eu ganho com isso? Quais são os meus lucros? Tudo quase sempre é colocado nesses termos. Ou às vezes parece até que, em alguns casos, existe gente que dentro da cabeça, dentro da pessoa, existe uma espécie de trava, que impede que ela faça uma expansão dos seus próprios limites. Mas isso é como uma pessoa que está magra ou não sente vontade de comer. Parece que o estômago vai rejeitar a comida. E no início ele rejeita um pouco. Só que para isso não existe outra solução. Você tem que começar a comer. Com a inteligência é a mesma coisa. Se você aceita ser travado, se você aceita essa limitação, ela vai te dominar. Naturalmente, eu não estou falando de casos sérios, de problemas psicológicos ou espirituais envolvidos. Se não há esse tipo de problema, a solução é você começar a se educar, começar um processo de formação literária. Enfim, com a formação literária a gente entra em contato com toda essa variedade de seres humanos que numa vida só, dentro das experiências de uma única existência, dificilmente a gente teria oportunidade, mesmo tempo, de conhecer essa infinidade de seres humanos.
A literatura, como nós a concebemos hoje, né, uns escritores mais conhecidos vieram a se deter na manifestação mais moderna, mais contemporânea da literatura. Alguns desses autores até foram citados aqui agora há pouco. Essa literatura se desenvolveu num sentido diferente daquele que era a origem da literatura, originalmente como surgiu a literatura, né? O que eu quero dizer com isso? Na verdade, a literatura no início, no princípio, estava ligada à religião, né? A primeira manifestação literária se encontra em textos sagrados, né? E visa contar a história da relação entre os deuses, ou Deus e o homem, né? Por exemplo, a gente pode citar os textos sagrados da Índia, do Antigo Egito, né? Os judeus, etc. É só mais para frente que surge a literatura como narrativa de uma vida humana, não é? Ou das proezas e desastres relativos à vida humana. E mesmo assim, né, quando ela surge, bem no princípio desse surgimento, ainda não deixa de estar vinculada à religião ou à mitologia. Ainda existe um vínculo entre essa nova forma de literatura e a sua origem religiosa ou mitológica, né, em alguns casos. Naturalmente, eu estou me referindo aqui a Homero, né, principalmente a obra de Homero, autor da Ilíada e da Odisseia. É claro que existe todo um debate de ordem crítica e histórica a respeito da existência ou não de um único indivíduo chamado Homero, ou seja, um único autor dessas narrativas, ou em contrapartida, se os livros foram escritos por várias pessoas em um determinado espaço de tempo e depois as histórias foram reunidas num único livro chamado Ilíada, numa única obra chamada Odisseia. Existe esse debate. Se bem que a tendência atual, embora não seja talvez definitiva, ela vai mais no sentido da existência do personagem histórico Homero, ou seja, de fato existiu um Homero, criador da Ilíada e da Odisseia, e não é apenas uma conjunção de textos, né? Uma reunião de textos diversos. Enfim, mas isso é uma análise mais crítica, né? Existe também uma análise crítica a respeito da Bíblia. Você pega o Gênesis e você faz esse tipo de análise, considerando que ele não tenha sido escrito por um único autor, e sim a mesma história foi escrita por 2 ou 3 autores e depois reunida. Isso é uma questão crítica, é um pouco diferente daquilo que a gente está falando, mas só para esclarecer um pouco essa questão. Enfim, Ulisses, que foi o protagonista da Odisseia, representa bem a passagem de uma literatura puramente sagrada para a narrativa de um herói. É claro que dentro do contexto da literatura sagrada, dessa origem sagrada da literatura, existiu sempre a história do herói que derrota ou a serpente, não é? Ou o monstro mitológico, e a partir dessa derrota, a partir dessa vitória, na verdade, até mesmo se utilizando da matéria-prima, que é o corpo do inimigo, constrói ou elabora um universo. Não é? O herói, aquele que vence um desafio, que se propõe a um desafio e alcança a vitória, é necessariamente a representação do bem, não é? E o monstro mitológico é a representação do mal ou do caos. Não é? O herói representa a ordem, ele estabelece a ordem ao destruir o caos. Existe aí uma dicotomia entre duas coisas. Mas ainda essa narrativa, ainda essa é puramente religiosa. É a história dos deuses, é a história da criação. É uma história mais ampla, né? A história do princípio de todas as coisas. No caso de Ulisses, já não se trata da história de um deus, e sim da narrativa de um homem. Não é? E mesmo que no caminho de Ulisses ele tenha que enfrentar e derrotar monstros, o objetivo é o retorno à casa, não é? O retorno ao seu reino, à sua ilha.
Claro que, no fundo, toda a estrutura do texto sagrado também está presente na história da Odisseia. Isso sem dúvida. Há um herói, há um objetivo, que é o retorno à casa, não é? Há naquela ilha também uma situação caótica. Ele representa a ordem, e a situação a qual ele vai enfrentar representa o caos. Não é? Com o desaparecimento de Ulisses depois da Guerra de Troia, e sem saber exatamente se o herói está vivo ou morto, começa a existir aí no Palácio Real toda uma trama em que os homens importantes do reino tentam tomar o lugar de Ulisses, casar com a sua esposa, né? Assumir o seu posto. Né? E o filho de Ulisses tenta impedir de algum modo, mas a situação é muito caótica. Né? O retorno do protagonista e a vitória sobre os seus oponentes restabelece a ordem. Né? Como eu falei, a estrutura está toda aí presente. Mas agora a história não é a história da criação de todo o cosmos. Nem sequer é a história de toda a humanidade. E sim a história de um indivíduo, um rei. Existe também uma análise interessante da gente fazer, que é possível ser feita dentro do âmbito se utilizando do estudo de religiões comparadas, que é como a história da criação, a história dos deuses, se reflete na história do indivíduo. Isso é uma análise interessante, mas aqui o que eu estou querendo mostrar é como existe uma transformação uma mudança dentro da história da literatura, como ela deixa de ser puramente sagrada para se transformar na história de um indivíduo, ainda que mantenha a estrutura sagrada, já a ótica já muda bastante. E é claro que a gente não pode esquecer também que nas obras de Homero, mesmo que elas caminhem no sentido da manifestação ou da narrativa de uma personalidade humana, das peripécias dessa personalidade humana, os deuses do Olimpo estão constantemente interferindo no caminho do herói, tanto para o bem quanto para o mal. Isso acontece na Ilíada, também acontece nas duas obras, tanto na Odisseia quanto na Ilíada. Ou seja, na Guerra de Troia, tal como é contada, a guerra divide os deuses em dois lados. Um lado opta pelos habitantes de Troia e o outro lado, o outro segmento, a outra facção escolhe aqueles que estavam tentando invadir a cidade de Troia. Além desse arquétipo do herói que luta contra o monstro mitológico, não é? Existe também, e quase sempre existe nos textos sagrados, a repetição de um tema que sugere, não é? uma reaproximação de Deus, reaproximação entre Deus e os homens, depois de ter havido um afastamento entre ambos. Não é? A literatura sagrada geralmente narra esse distanciamento e a tentativa de uma reaproximação. Isso na Bíblia é algo muito marcante. Na verdade, é até considerada a história da salvação. A história da salvação é a história da reaproximação entre homem e Deus, entre os homens e Deus, entre a raça humana e Deus. Ou seja, é a comunhão renovada entre o homem, entre a raça humana e Deus. Não é? Isso a gente pode se basear na leitura do Gênesis, principalmente, onde o homem e a mulher cometem o pecado original, né? Desobedecem à ordem estabelecida por Deus, são expulsos do paraíso. Depois disso começa a história da salvação da humanidade. Então, existe um esforço de Deus no sentido de fazer uma nova aliança com os homens. Essa aliança acontece já, a tentativa dessa aliança já começa com a pessoa de Noé, né? Com o personagem Noé. Depois é renovada com Abraão, Moisés e finalmente com Jesus Cristo. Né? E aí com Jesus Cristo já é a aliança eterna. Portanto, originalmente, a literatura visava contar a história da humanidade na sua relação com o divino, com a verdade que estava oculta depois do pecado,
e também o princípio de todas as coisas, não é? O princípio, a criação do universo e o que ocasionou esse distanciamento entre o homem, entre os homens e Deus. Não é? A história do mundo desde o princípio, desde o começo. A passagem para uma literatura que conta relatos individuais, como eu já havia especificado, é algo posterior. E mesmo assim, continua guardando em si a estrutura da história sagrada em muitos sentidos. Em algumas obras isso se manifesta de uma maneira mais flagrante, em outras isso fica um pouco escondido, mas se você raspar a parte mais superficial, você provavelmente vai encontrar pelo menos vestígios da história sagrada. Né? Mesmo passados aí 2000 anos, a gente ainda percebe que a literatura contemporânea e muito da literatura moderna repete constantemente em suas obras as mesmas estruturas da história sagrada. Né? Isso, quem observa muito bem é o crítico Northrop Frye. Ele fez um trabalho bastante competente sobre o tema, mostrando que as principais obras literárias da humanidade estavam ligadas a essa origem remota. Enfim, de qualquer modo, mesmo quando a gente se atém aos próprios textos religiosos, esses textos originais, a origem da literatura, a gente já encontra ali, mesmo sem precisar, mesmo se a gente abrisse mão das manifestações da produção literária moderna, a gente já encontra ali personagens suficientes que nos sirvam de modelos. Personagens que têm um pouco daquilo que nós somos, ou nós temos um pouco daquilo que eles são, daquilo que nós temos em nosso ser, um pouco ou muito, enfim. Por exemplo, há muitas maneiras de se ler a Bíblia. Algumas são mais perfeitas do que outras. Eu mesmo já escrevi um ensaio a respeito desse tema. Está lá no meu blog, onde eu procuro mostrar que é bastante útil a gente colocar a nossa personalidade, a personalidade do leitor ou do fiel, a pessoa que acredita, em contraste com a figura dos personagens bíblicos. Por exemplo, eu me referi a Noé. Noé é convocado por Deus para ser ele e a sua família os únicos sobreviventes depois de uma catástrofe. Ele constrói uma arca, daí vem o dilúvio. Por que Deus escolheu Noé? Por que a escolha recaiu especificamente sobre aquele indivíduo? O que é que a Bíblia nos diz a esse respeito? A Bíblia diz que Noé era o homem mais justo da humanidade. Naquele período histórico específico, Noé é determinado como um indivíduo, a pessoa, o ser humano mais justo. Não havia quem fosse mais justo do que ele. Quando eu li a história, pela 20ª vez, provavelmente, decidi, então, realizar esse tipo de exercício, eu me perguntei: se Deus fosse destruir o mundo atualmente, e se fosse escolher o homem mais justo da humanidade para salvar junto com a sua família, ele escolheria a minha pessoa? Como eu falei, é colocar a sua personalidade numa posição de contraste. Ou seja, quem eu sou diante da personalidade de Noé? Quão próximo eu estou de ser alguém como ele? Será que eu escolheria a mim mesmo ou eu escolheria outra pessoa? Sendo absolutamente sincero, a distância que há entre mim e essa personalidade, ou esse personagem histórico, a possibilidade de eu ser o homem mais justo dentre todos os que existem hoje na humanidade, de ser algo semelhante a um Noé, a distância, eu mesmo compreendo que é muito grande. E, no entanto, como eu disse, sendo ainda absolutamente sincero, ou o máximo possível de sinceridade que eu seja capaz de alcançar, maior ainda é a distância que existe entre mim e Jesus Cristo, que é o justo dos justos. Quando nesse ensaio eu procuro
mostrar. A gente conhece muito, dentro do ambiente cristão, a ideia da imitação de Cristo. Mas se a gente está tão distante dos personagens do Antigo Testamento, do Antigo Testamento, quão distante nós estamos ainda de Jesus Cristo? Se a formação literária já oferece ao homem a possibilidade, a formação literária baseando-se na literatura, dos livros mais contemporâneos, mais modernos, como eu falei no início da aula. Se ela já oferece a possibilidade de um autoconhecimento em grau elevado, a formação literária unida ao conhecimento de vida espiritual, ou seja, a meditação de textos sagrados, vai proporcionar uma chance ainda maior de autoconhecimento. Outro dado que comprova com suficiente quantidade o princípio divino da literatura é a existência das musas, né? As musas inspiradoras. As musas, o que elas são, o que elas eram? Eram uma espécie de deidade, né? Eram como se fossem deidades, divindades de menor calibre, que eram invocadas pelos poetas com o intuito de trazer a eles o conhecimento do alto, o conhecimento daquilo que estava no alto. Logo, a inspiração não era exatamente um ato de genialidade, como se supõe atualmente, né? Mas era sim uma espécie de iluminação, ou um tipo de iluminação. O desvelamento, né? A revelação dessas realidades do alto, realidades de ordem divina. No fundo, isso significa dizer que a literatura nasce a partir do reino dos deuses. É como uma fonte que desce de lá, né? Que abastece a alma do autor, a alma do poeta, né? Fecunda a alma do poeta. Se o poeta se ativesse apenas ao conhecimento das coisas naturais, não haveria poesia. Ele precisava do contato com as divindades. Sem esse contato, nada feito. Lembrem-se daquilo que eu falei. Os textos sagrados ensinavam na sua origem o afastamento, o distanciamento entre Deus e o homem. E posteriormente a reaproximação, a história da salvação. Colocadas as coisas dessa maneira, a literatura também precisa, dentro do seu contexto, reatar os laços entre esses dois lados. O poeta só escreve na medida em que está ligado a essa realidade divina. É preciso unir os laços. É preciso unir os dois lados num laço para que surja a literatura. O poeta e as divindades precisam estar ambos conectados. Por exemplo, na Teogonia de Hesíodo, as musas atraem o autor para a verdade. É isso que elas revelam a ele. No fundo, é a busca da verdade. Com o processo de secularização, que, como eu expliquei na primeira aula, retirou a presença do sagrado do centro da cultura, ou seja, desacralizou a cultura, secularizou, mandou o sagrado para longe. Com esse processo de crescente secularização, perde-se quase que completamente essa conexão entre o poeta ou o escritor e a realidade divina. Tudo começa a girar em torno das circunstâncias da vida prática, em torno das circunstâncias da vida de um indivíduo em particular. E a gente lembra daquele processo. Já existe uma transformação, já existe um movimento nesse sentido na obra de Homero, e isso dentro da situação da literatura, dentro da circunstância da literatura moderna, isso chega ao seu limite, né?
Mesmo quando nessa circunstância o autor trata do tema religião, é de uma maneira puramente descritiva, em geral, sem um vínculo direto com o divino, com Deus. Trata-se de uma narrativa ambientada em um ambiente religioso, em um contexto religioso. Não mais do que isso, em geral. E aí esse processo vai se desenvolvendo aos poucos, né, até chegar no século XX, por exemplo, na obra de James Joyce, na obra Ulisses, em que o autor mostra a saga do herói Ulisses, da Odisseia, só que agora na pessoa de um indivíduo comum. Ele não é um herói, ele é uma espécie de anti-herói. O protagonista, Leopold Bloom, além de estar totalmente desvinculado da relação com a religião, com as divindades, também não realiza na sua existência as ações de heroísmo do seu modelo original. Ao contrário da vida do seu modelo original, que era o Ulisses da Odisseia, a sua vida é comum, né? Como a de qualquer outro homem comum. Não há nada de extraordinário ou de especial na existência do protagonista da obra de James Joyce. O que Joyce pretende mostrar nesse romance é justamente o que é a vida humana sem esse caráter mítico, né, que estava presente na obra de Homero. Como eu falei, na obra de Homero nós não temos toda a história da criação, quer dizer, não é um texto sagrado, mas a presença do sagrado ainda se faz de maneira muito forte, tanto na Ilíada quanto na Odisseia. Depois vem o outro processo que eu já falei, que posteriormente, na Idade Moderna, já existe um processo forte de secularização. Sem o mito como elemento da literatura, não resta nada ao autor, nada mais ao autor, senão retratar o homem na sua condição das mais simples possíveis. Da mais simples possível. A vida se torna algo bastante ordinário, quase até mesmo desprovida de sentido. A falta de sentido também é uma das características da literatura do século XX. A vida desprovida de significado. Não há mais um direcionamento determinado para as coisas do alto. Não há mais o olhar voltado para as coisas do divino, do sagrado. A existência cai novamente naquela espécie de eterno retorno. Essa é mais ou menos a situação para a qual foi conduzida a literatura. Bom, o objetivo da aula de hoje era justamente mostrar a importância da literatura no processo de formação do indivíduo, né? Com o tempo, com o decorrer do curso, né, em outras aulas, a gente vai aprofundando essa questão. Vai até mesmo abordando outros temas que estão ligados a ela. Né? Inclusive, por que não, técnicas literárias. Dá para colocar tudo no mesmo fecho. Né? Bem amarrado, com certeza é possível. Mas é importante a gente ter essa visão inicial do que seja literatura dentro desse processo de formação e também do que é a literatura em si mesma. Né? Ou seja, qual a sua origem, o seu princípio. Isso tudo é de suma importância. Não existe uma verdadeira vida intelectual sem uma boa formação desse tipo. Né? O conhecimento dos grandes autores, dos grandes romances, dos grandes poemas da história da humanidade, tudo isso é essencial, tudo isso é extremamente importante. Penso que eu cheguei acredito que eu tenha chegado a comentar, né? Acho que ou na aula de hoje ou em outra aula, que
para a gente dar um salto fundamental no terreno da filosofia e do estudo das religiões, vai ser necessário passar por essa fase. O ideal é que exista a passagem por essa fase de formação literária. Claro que aos poucos eu vou fornecendo a vocês uma quantidade de livros e de títulos que são importantes, uma quantidade importante para a leitura. Um rol, uma lista fundamental de títulos da literatura mundial. O ideal é que seja assim. Eu sei que as pessoas que estão fazendo esse curso, muitas delas nem sempre demonstram ter tempo, né? Mas tanto quanto possível, o melhor é que se aprofundem nessa questão. O que eu desejo é que as pessoas que estão acompanhando, os alunos, tomem para si, não é, a responsabilidade de fazer dessas aulas não somente uma espécie de passatempo, não somente como eu falei, não somente uma maneira de acumular informações. Tá? O que eu tenciono, o que eu pretendo é que as pessoas, aos poucos, realizem mudanças fundamentais no seu modo de ver a realidade, no seu modo de estar dentro dessa realidade, ou seja, no seu modo de ver a si mesmas, né? Dentro do contexto das suas próprias existências, das suas vidas, da sua vida. A nossa vida é isso, é uma constante tentativa de nos aproximar daquilo que nós somos intimamente, né? Daquilo que nós somos de uma maneira em geral. Né? Eu percebo, utilizando a internet, o Facebook, que vira e mexe as pessoas postam testes de personalidade. Descubra quem você é. Escolha um desenho e veja o que isso significa. Responda meia dúzia de perguntas. Aí você sabe lá, através do resultado, quem é você. Às vezes a pessoa está procurando uma confirmação, né? Ela tem mais ou menos uma ideia, mas precisa da explicação de um desenho que você escolheu, que a própria pessoa escolheu, para receber essa confirmação a respeito da sua personalidade. Leia o seu horóscopo de hoje. Não sei até que ponto essas informações são ou não confiáveis, não é? Mas o que dá para a gente deduzir é que as pessoas realmente buscam conhecer mais a respeito de si mesmas. Isso é porque, de fato, o homem, o ser humano, é um mistério para si mesmo. É uma questão que ele tenta resolver. E isso, muitas vezes, exige um longo esforço e um longo tempo de investigação. Conforme a gente vai se conhecendo mais, a vida se torna um pouco mais simples. Em parte porque a gente não se mete mais em tantas enrascadas, né, nas quais a gente entrava antes por falta de conhecimento. E em parte também porque a gente se aceita mais dentro das limitações que a gente tem, naquilo que a gente é. Nós entendemos mais aquilo que somos e, portanto, acabamos nos tornando mais pacientes. Temos mais paciência, até para os nossos erros, como eu falei, para as nossas limitações. Se a gente observar bem, embora o universo tenha muitos mistérios ainda a serem desvendados, nenhum deles, talvez nem mesmo o mistério de Deus, nenhum desses mistérios nos exige tanta atenção e nos incomoda tanto quanto o mistério de saber exatamente quem é que nós somos. Como eu falei, diariamente a gente é constrangido por essa questão. A gente sofre por não se conhecer. E quando a gente não se conhece devidamente, a gente vive no meio de uma confusão de impulsos, desejos, conceitos equivocados, etc. E isso acaba turvando a nossa visão, e tendo a visão turvada, a gente não consegue dirigir com segurança a nossa própria existência. Na medida em que a gente se conhece mais fácil fica tomar decisões.
Quem é que nunca entrou numa furada, né, de ir a uma determinada viagem, ou a um tipo de programa, e no meio disso tudo pensar, né, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Em que situação eu fui me meter? Isso comigo aconteceu algumas vezes. Quando eu era mais jovem, saía com pessoas, né, com meus amigos, às vezes eu parava no meio da pista de dança ou em algum outro lugar e me sentia totalmente desconfortável, né? Eu não gosto, por exemplo, de música sertaneja, dançante, country, mas algumas vezes eu fui a esse tipo de danceteria, né? Tocava esse tipo de música porque os meus amigos iam, lá tinha uma mulherada bonita, então era para lá que a gente ia. Não era muito frequente, mas às vezes aconteceu. Como eu disse, eu me sentia desconfortável no ambiente porque eu não combinava com o estilo do lugar. As mulheres bonitas realmente existiam ali, mas também existem lugares que eu gosto de frequentar. Então, hoje eu sei com mais segurança aonde eu vou e aonde eu não vou. Embora isso não signifique dizer que eu tenho que tentar encontrar mulheres bonitas seja o único objetivo da minha vida. Estou dando apenas um exemplo. Todos os dias a gente é convidado a conhecer um pouco mais de nós mesmos. Às vezes até a conhecer mais daquilo que nós já sabíamos. Aprofundar. E isso acontece porque viver, a prática da vida, significa estar em contato com a realidade. Estar em confronto com a realidade em muitas situações. Você consegue sair melhor das enrascadas que a vida te arma quando conhece mais a respeito de si mesmo. Lembrem-se do que eu falei na aula passada, citando o Ortega y Gasset. O Ortega y Gasset. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Mas eu sou eu exatamente quem? Eis a questão. Dizer essa frase já significa ter um compromisso de descobrir quem eu sou. De uma maneira mais profunda. Para que eu possa me postar com mais categoria dentro da realidade. E é isso que eu gostaria que as pessoas não perdessem de vista. Né? Esse esforço no sentido de fazer com que a filosofia, a literatura, a religião não sejam nesse curso apenas símbolos sociais, ou seja, coisas que servirão para exibir, né? Em festa, em conversas, mas sim verdadeiros auxílios, quer dizer, auxílios importantes de direcionamento. Como eu falei, de nada vai adiantar conhecer de cabo a rabo todos os textos sagrados, toda a literatura, todos os pensamentos filosóficos, se você não entender que tudo isso deve servir para te aproximar daquilo que você é. Nenhum mistério em nenhum livro, isso eu posso te garantir, vai tomar tanto o seu tempo e a sua inteligência quanto o mistério da sua própria vida. Eu uma vez fiz uma breve viagem, né, com o intuito de saber de Deus qual era a minha missão no mundo. Isso qualquer pessoa pode se dispor a fazer também, se tiver sinceridade. O coração, às vezes, não é nem necessário fazer uma viagem. A peregrinação é uma forma, é um caminho, mas você pode fazer no seu próprio lugar, onde você estiver. A coisa não acontece de uma hora para outra, exige um esforço, exige um tempo de meditação, mas é possível atingir, alcançar o mesmo resultado. A oração, né, o diálogo com Deus certamente é imprescindível nessa caminhada. Sobre isso a gente vai falar mais para frente, né? Também aprofundar esse assunto de uma maneira mais detalhada. Por hora, o importante será a gente entender, ter como mote desse curso a aceitação desse simples fato. Eu sou um mistério para mim mesmo. Essa é a questão inicial
desse curso se pretende um curso de filosofia, de religiões comparadas, ou de teologia. Às vezes eu vou enveredar por um ramo, às vezes eu vou enveredar por outro. Também, como eu falei, o tema de hoje é literatura. Eu sou um mistério para mim mesmo. É a questão inicial. Como eu falei, é a questão diária. No fundo é a nossa questão diária, é aquilo que mais nos constrange diariamente. Essa insatisfação que eventualmente nós temos no contato com a realidade, no fundo nasce da incompreensão a respeito de si mesmo. Às vezes as pessoas projetam a dúvida, a questão essencial, para fora. Ou seja, qual é o problema com o mundo? Qual é o mistério desse mundo que eu não consigo compreender e no qual parece que eu não me encaixo direito? Mas, na realidade, o grande mistério está dentro da gente. É a falta de conhecimento daquilo que nós somos. À medida em que nós conhecemos aquilo que nós somos, fica mais fácil se encaixar dentro da realidade. Que a gente encontra o nosso lugar. Não é esse lugar onde eu estou indo, não é esse o caminho que eu estou seguindo, eu não estou me sentindo confortável aqui. É um outro caminho, mas isso a gente só vai saber escolher na medida em que tiver um conhecimento a respeito daquilo que nós somos. Eu sou um mistério para mim mesmo. E eu preciso desvendar esse mistério. O Santo Padre Pio de Pietrelcina, que é um santo da Igreja Católica, dizia algo mais ou menos parecido. Eu sou um mistério para mim mesmo. Para mim mesmo. É claro que com ele aconteciam coisas verdadeiramente sobrenaturais. Recebeu os estigmas de Cristo, fazia milagres, bilocações, etc. Estamos falando aqui de um nível de mistério muito maior. Mas o maior milagre que acontecia com esse santo específico, ou com qualquer santo, ou com qualquer pessoa, era o fato de ele ter uma vida que era dada a ele por Deus, e o fato de ter sido salvo por Jesus Cristo. Esse era o maior milagre de todos, né? Mais do que todos esses outros a que eu me referi. E esses milagres nós compartilhamos com ele, na mesma medida. No que diz respeito a essas manifestações sobrenaturais, em menor escala. Né? Então, em menor escala do que ele, também nós podemos utilizar essa frase: eu sou um mistério para mim mesmo. Dizer isso é profundamente humano. Profundamente humano. Quantos sofrimentos nós costumamos ter em nossa vida? Sofrimentos físicos. Né? Geralmente pouquíssimos. Raras pessoas passam a vida inteira doentes. A maior parte dos nossos sofrimentos é de ordem ou psicológica ou espiritual. Às vezes as duas coisas juntas. A gente sofre menos, muito menos, quando se conhece mais. Até as dores de amores, até isso diminui bastante. A gente só acredita em amores impossíveis, a gente só investe em relações furadas porque está faltando conhecimento. Às vezes as pessoas que entram nessas relações têm uma imagem de si mesmas deprimente. Né? E é claro que isso não pode dar certo. E depois vem o sofrimento. Se elas se conhecessem melhor, compreenderiam inclusive o papel da rejeição. A rejeição é uma das coisas mais naturais do mundo. As pessoas sofrem absurdamente com uma rejeição. Mas as pessoas, no fundo, nunca meditaram a respeito disso. É uma situação bastante compreensível, de um ponto de vista intelectual. Há uma quantidade muito grande de indivíduos no mundo, há muitos gostos diferentes, e assim como eu não posso abarcar toda a realidade dentro do meu coração, isso é um privilégio de Deus, também não posso exigir do outro a mesma coisa. Se você não coube dentro daquele coração específico, não é porque você seja uma pessoa de menor qualidade. O que acontece é que tudo tem limite. Até mesmo a capacidade de amar do outro. Até mesmo a sua própria capacidade de amar tem limite. Mas para não sofrer com essas coisas, é imprescindível o conhecimento.
um esforço no sentido de solucionar esse mistério, o mistério daquilo que nós somos, né, daquilo que eu sou, daquilo que você é. Isso é que é o imprescindível. Todos os dias você vai ter que lidar com essa questão. E aí você pode lidar com essa questão utilizando-se do auxílio da filosofia, da religião, da literatura, ou você pode lidar com essa questão sem ter a ajuda de tudo isso. Só que nesse último caso, a coisa fica muito mais complicada. A maior parte dos dilemas do seu dia se acha ligada à maneira como você, ou eu, qualquer pessoa, se coloca dentro da realidade. A realidade, como eu falei, constantemente nos constrange, nos aperta. E vai doer mais na medida em que você, por falta de saber quem você é, tenta dobrar a realidade constantemente. Ninguém consegue dobrar a realidade todos os dias. Não adianta. Isso é impossível. De vez em quando, muito de vez em quando mesmo você consegue uma vitória sobre algumas circunstâncias. Mas a verdadeira sabedoria é conhecer os seus limites, as suas aptidões, né, para não se envolver em situações das quais você não vai poder sair. Se você não sabe nadar, não se arrisque no alto mar. Depois não adianta você ficar reclamando que o oceano é cruel. O oceano não é cruel, ele apenas é o que ele é. Ele tem as suas regras. E se você não sabe lidar com isso, não se aventure demasiadamente, porque ele vai te cobrar. Tem gente que não consegue se sentir bem nem um dia sequer. A pessoa se sente mal no trabalho, se sente mal em casa, se sente mal com os parentes, se sente mal até quando está sozinha. E eu não estou dizendo que isso seja consequência de males físicos, de enfermidades. Não é isso. Mas se está doendo tudo, então alguma coisa está errada. É uma pessoa que provavelmente está mal colocada dentro da realidade. Aí tudo vai doer mesmo, porque a realidade vai apertar em todos os cantos. Como se o sujeito estivesse usando um sapato apertado, só que é um sapato para o corpo inteiro dele. Está usando o número errado, mas o número errado é integral. A vida dele inteira está usando o número errado. Tudo isso pode ser resolvido, né? Talvez não 100%, porque a vida é constantemente você se colocar numa posição de investigação a respeito de si mesmo, mas tudo pode ser melhor resolvido, e resolvido aos poucos, mas ir sendo resolvido se a pessoa se colocar na posição de quem pretende resolver essa questão essencial. Resolver, desvendar com o esforço do seu conhecimento, com o esforço da sua boa vontade, não é? Com o esforço da sua oração também, desvendar esse mistério. Eu sou um mistério para mim mesmo. Essa é a questão essencial. Então fica essa exposição aqui como complemento também das aulas anteriores. Como eu falei, a gente está enveredando por um caminho. O ideal é que as pessoas que acompanhem o curso não percam isso de vista. Isso é importante, porque isso vai... esses são os passos iniciais. Se você não sabe quais são os problemas, você não sabe encontrar as respostas. Aquela história, pessoal, eu não sei qual é a solução para a minha vida. Você sabe qual é o problema? Você não sabe qual é a questão, como é que você pode encontrar a solução? A questão, como eu falei, isso é praticamente garantido. A questão é essencial da sua vida é a maneira como você se coloca dentro da realidade. Isso vai te fazer mais ou menos feliz.
Qual é a sua posição? Por que está incomodando tanto? Por que certas situações se repetem tanto dentro da história da sua existência? À medida em que você se conhece mais, você se posta com maior, como eu falei, com mais categoria dentro da realidade. De uma maneira mais confortável para você. É lógico que estar vivo, às vezes, significa sofrer. Mas vai ser um sofrimento em menor escala. E vai ser um sofrimento que, aos poucos, vai se tornando mais suportável à medida em que você se conhece melhor. Bom, creio que por hoje o tema, aquilo que eu falei a respeito desse tema já seja o suficiente, né? Próxima aula fica para dia 25, acho que fica bem assim. Uma no dia 10, outra no dia 25. Então é isso, minha gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Leiam o romance O Arcano da Morte, de minha autoria, Gabriel Santamaria. Dentro da carteira de um advogado suicida é encontrada uma carta de tarô e a inscrição com o nome do detetive particular Ângelo Santa Rosa. Tentando entender seu envolvimento, o detetive entra em contato com a história sinistra de um jogo no qual os participantes trocam de identidade no intuito de satisfazer os caprichos de um indivíduo conhecido como Conde. Mergulhando de cabeça, Ângelo Santa Rosa busca decifrar os mistérios contidos nos arcanos de tarô, enquanto tenta, ao mesmo tempo, lidar com as recordações insistentes de Rubia Valbuena, a antropóloga com quem manteve um romance, e defrontar-se novamente com Scarlet Moon, uma mulher enigmática que se esconde sorrateiramente. Neste romance, O Arcano da Morte cria um enredo policial diferente, onde os conflitos pessoais do protagonista ameaçam aprisioná-lo em uma situação sem saída. Para adquirir a obra, basta acessar aqui na parte de baixo do vídeo, nas descrições, há o link para que vocês consigam adquirir esse romance. Também há as sinopses e o link para aquisição dos meus outros livros, O Evangelho dos Loucos, No Tempo dos Segredos, Assim Morre a Inocência, Destino Navegante, Para Ler no Caminho. Tenha uma ótima semana.